Capítulo 14. Nictação. Substantivo. Ato de abaixar ou levantar as pálpebras. Piscar. Descobri que situações que me deixam nervosa normalmente me provocam nictação ou gagueira. Do Dicionário Pessoal de Caroline Trent. Uma hora mais tarde, Caroline estava se sentindo renovada, pelo menos no sentido físico. O ar fresco, salgado e rascante foi bastante restaurador para os pulmões dela. Infelizmente, não foi tão eficaz para o coração e a cabeça. Ela amava Blake Ravenscroft? Esperava mesmo que sim. Gostava de pensar que não teria se comportado de modo tão libertino com um homem por quem não sentisse uma profunda e permanente afeição. Caroline deu um sorrisinho irônico. O que deveria estar se perguntando era se Blake gostava dela. Achava que sim, pelo menos um pouquinho. A preocupação dele com o bem-estar dela na noite anterior fora óbvia, e quando ele a beijara... Bem, Caroline não entendia muito de beijos, mas pôde sentir um ardor em Blake que sabia instintivamente ser reservado apenas para ela, e conseguia fazê-lo sorrir. Isso tinha que contar para alguma coisa. Então, quando estava começando a racionalizar toda a situação, Caroline ouviu um tremendo estrondo, seguido pelo som de madeira quebrando e por um gritinho delicadamente feminino. Ela ergueu as sobrancelhas. O que acontecera? Quis investigar, mas não deveria tornar conhecida sua presença ali em Bournemouth. Era improvável que um dos amigos de Oliver estivesse viajando por aquela estrada tão pouco usada, mas se fosse reconhecida seria um desastre. No entanto, alguém talvez estivesse em perigo. A curiosidade venceu a prudência, e Caroline seguiu na direção do barulho, diminuindo o passo quando chegou perto para caso mudasse de ideia e quisesse permanecer escondida. Caroline se protegeu atrás de uma árvore e espiou a estrada. Uma esplêndida carruagem estava tombada, uma roda completamente arrebentada. 3 homens e 2 mulheres se agitavam ao redor do veículo. Como ninguém parecia estar ferido, Caroline decidiu permanecer atrás da árvore, até conseguir compreender a situação. O cenário logo se tornou um quebra-cabeças fascinante. Quem eram aquelas pessoas e o que acontecera? Caroline não levou muito tempo para descobrir quem estava no comando. A mais bem vestida das 2 damas era uma mulher belíssima, com cachos negros que escapavam do chapéu que estava usando, que dava ordens de um modo que deixava claro que fora acostumada a lidar com criados a vida inteira. Caroline imaginou que devesse ter cerca de 30 anos, talvez um pouco mais. A outra dama devia ser a camareira, enquanto os cavalheiros, Caroline imaginou que um fosse o cocheiro e os outros 2 batedores. Os 3 homens estavam vestidos em uniformes azul escuros, idênticos. Quem quer que fossem aquelas pessoas, vinham de um lugar muito abastado. Após um instante de discussão, a dama no comando mandou o motorista e os 2 batedores em direção ao norte, provavelmente em busca de ajuda. Então olhou para os baús que haviam caído da carruagem e disse: "Podemos muito bem usá-los como assentos." Dito isso, os 3 viajantes remanescentes se acomodaram para esperar. Depois de cerca de 1 minuto sentada, sem fazer nada, a dama se virou para a camareira e falou: "Imagino que meu bordado não esteja em um lugar acessível." A camareira fez que não com a cabeça. "Está no meio do baú maior, milady." "Ah, e esse seria o único que milagrosamente ainda está preso no topo da carruagem." "Sim, milady." A dama deixou escapar um longo suspiro. "Imagino que devemos ser gratos por não estar extremamente quente." "Ou chovendo," comentou o batedor. "Ou nevando," acrescentou a camareira. A dama relanceou um olhar irritado para a jovem. "Sinceramente, Sally, isso seria bastante improvável nessa época do ano." A camareira deu de ombros. "Coisas estranhas acontecem. Afinal, quem teria imaginado que perderíamos uma roda do modo que perdemos? E essa é a carruagem mais cara que o dinheiro pode comprar." Caroline sorriu e resolveu se afastar. Claramente, aquelas pessoas não estavam feridas e o resto do grupo logo estaria de volta com ajuda. Era melhor manter sua presença em segredo. Quanto menos pessoas soubessem que ela estava ali em Bournemouth, melhor. No fim das contas, e se aquela dama fosse amiga de Oliver? Não era provável, é claro. A mulher parecia ter senso de humor e certo bom gosto, o que eliminaria imediatamente Oliver Prowhite de seu círculo de amigos. Mesmo assim, um pouco de cuidado nunca era demais. Ironicamente, era isso que Caroline estava dizendo a si mesma. Mesmo assim, um pouco de cuidado nunca era demais. Quando deu um passo em falso, aterrissou sobre o galho seco e partiu ao meio com barulho alto. "Quem está aí?" quis saber a dama da carruagem no mesmo instante. Caroline ficou paralisada. "Apareça agora mesmo." Será que ela conseguiria correr mais do que o batedor? Era improvável.
O homem já estava caminhando com determinação em sua direção, a mão sobre um volume no bolso que Caroline desconfiava ser um revólver. Sou só eu, disse ela depressa, entrando na clareira. A dama inclinou a cabeça, os olhos cinza estreitando-se um pouco. Bom dia, Quem é você? Quem é você? Rebateu Caroline. Perguntei primeiro. Ah, mas eu estou sozinha e você está em segurança entre seus companheiros de viagem. Portanto, a cortesia básica determinaria que você se apresentasse primeiro. A mulher inclinou a cabeça para trás em um misto de admiração e surpresa. Minha cara jovem, você está falando o maior dos absurdos. Sei tudo o que há para saber sobre cortesia básica. Eu temia que soubesse. Sem falar que, continuou a dama, de nós duas, sou a única acompanhada por um criado armado. Por isso, talvez você devesse ser a primeira a revelar sua identidade. Seu argumento é válido, admitiu Caroline, e olhou para o revólver com uma expressão cautelosa. Eu raramente falo só pelo prazer de ouvir minha voz. Caroline suspirou. Gostaria de dizer o mesmo. Com frequência, falo sem antes considerar minhas palavras. É um hábito terrível. Ela mordeu o lábio ao se dar conta que estava confessando seus defeitos a uma completa estranha. Como nesse exato momento, acrescentou, embaraçada. Mas a dama apenas riu. Foi uma risada alegre e simpática, que deixou Caroline imediatamente à vontade. O bastante para que dissesse, meu nome é senhorita Dent. Dent? Não estou familiarizada com esse sobrenome. Caroline deu de ombros. Não é mesmo muito comum. Entendo, sou a condessa de Farwell. Uma condessa? Santo Deus! Parecia haver muitos aristocratas naquele cantinho da Inglaterra nos últimos tempos. Primeiro James, agora essa condessa. E Blake, embora não tivesse título, era o segundo filho do Visconde de Nasby. Caroline relanceou os olhos para o céu e agradeceu mentalmente à mãe por ter se certificado de ensinar as regras de etiqueta à filha antes de morrer. Com um sorriso e uma reverência, Caroline disse, é um prazer conhecê-la, Lady Farwell. Digo mesmo, senhorita Dent. Reside na região? Ah, céus, como responder essa pergunta? Não muito longe, respondeu de forma evasiva. Costumo dar longas caminhadas quando o tempo está bom. A senhora também é daqui? Caroline mordeu o lábio no mesmo instante. Que pergunta idiota. Se a condessa fosse mesmo da região, era de imaginar que todos soubessem a respeito, e Caroline imediatamente seria desmascarada como impostora. A sorte, no entanto, estava ao seu lado, e a condessa respondeu, Farwell fica em Somerset, mas hoje estou de volta em Londres. É mesmo? Nunca estive na capital. Gostaria de ir lá um dia, a condessa deu de ombros. Londres é um pouco calorenta no verão, com gente demais na cidade. Não há nada como o ar fresco do mar para fazer uma pessoa se sentir plena outra vez. Caroline sorriu para ela. É verdade. Ai, ai, se ao menos isso fosse capaz de curar um coração partido. Ah, que boca tola dela. Para que disser aquilo? Tivera a intenção de que soasse como uma brincadeira, mas agora a condessa sorria e olhava para Caroline de um jeito maternal, que já adiantava que ela estava prestes a fazer uma pergunta muito pessoal. Ah, querida, está com o coração partido? Vamos dizer que ele está um pouco machucado, respondeu Caroline, pensando que estava ficando boa demais na arte de mentir. É só um rapaz que conheci a vida toda. Nossos pais esperavam o casamento, mas... Ela deu de ombros, deixando a condessa tirar as próprias conclusões. Que pena, você é um amor de moça. Preciso apresentá-lo ao meu irmão. Ele mora aqui perto. Seu irmão? Caroline quase coachou, e subitamente reparou nas cores da condessa. Os cabelos negros, olhos cinzas. Ah, não. Sim, é o Sr. Blake Ravenscroft, de Sancraft Manor. Você o conhece? Caroline praticamente engasgou com a própria língua, até conseguir dizer. Fomos apresentados. Estou indo visitá-lo neste momento. Estamos muito longe da casa dele? Nunca estive lá. Não. É logo depois daquela colina ali. Caroline apontou na direção geral de Sancraft Manor. Então logo abaixou a mão quando percebeu que estava tremendo. O que iria fazer? Não poderia permanecer em Sancraft Manor com a irmã de Blake na casa. Ah, maldito fosse aquele homem. Por que não lhe contara que a irmã estava chegando em visita, a menos que ele não soubesse? Ah, não. Blake ficaria furioso. Caroline engoliu com dificuldade, nervosa, e falou. Não sabia que o Sr. Ravenscroft tinha uma irmã. A condessa acenou com a mão de um modo que fez Caroline se lembrar de Blake na mesma hora. Ele é um cretino, está sempre nos ignorando. Nosso irmão mais velho acaba de ter uma filha. Vim contar a novidade a ele. Ah, eu estou certa de que ele ficará encantado. Então você é a única que acha isso. Estou certa de que ele ficará aborrecidíssimo. Caroline piscou várias vezes. Não estava compreendendo aquela mulher. Como assim? David e Sarah tiveram uma filha, a quarta filha deles, o que significa que Blake ainda é o segundo na linha de sucessão para o título de Visconde. Ah, entendo. Na verdade, ela não entendia, mas estava tão feliz por não ter gaguejado que não suportou.
A condessa suspirou. Se Blake tiver que se tornar visconde de Dansby, o que não é tão improvável, então ele terá que se casar e gerar um herdeiro. Se você mora nessa região, estou certa de que sabe que meu irmão é solteiro convicto. Na verdade, não conheço tão bem assim. Caroline se perguntou se pareceu um pouco enfática demais ao dizer isso. Então acrescentou. Só das atividades locais. Sabe como é? Bailes do condado e essas coisas. É mesmo? Perguntou a condessa com interesse indisfarçado. Meu irmão comparecendo a um baile rural provinciano? Impressionante. Imagino que agora você vai tentar me dizer que a lua acabou de afundar no Canal da Mancha. Ora, emendou Caroline, agora engolindo com bastante dificuldade. Ele só compareceu uma vez. Foi em uma comunidade pequena, perto de Bournemouth. Por isso sei quem ele é. Todos os conhecem. A condessa ficou em silêncio por um momento, até que perguntou de repente. Você disse que a casa do meu irmão não fica muito longe? Ora, não fica, milady. Não deve levar mais do que um quarto de hora para caminhar até lá. Caroline olhou para os baús. Terá que deixar suas coisas para trás, é claro. A condessa acenou no ar outra vez, no gesto que Caroline agora encarava com o aceno de Ravenscroft. Pedirei para meu irmão mandar seus homens pegá-los mais tarde. Ah, mas ele... Caroline começou a tossir como louca, tentando disfarçar o fato de que quase deixara escapar que Blake empregava apenas 3 criados e que, dos 3, apenas o valete era forte o bastante para levantar algum peso. A condessa bateu nas costas dela. Está se sentindo bem, senhora Dante? Eu só engoli um pouco de poeira. Só isso. Você parecia uma tempestade de trovoadas. Sim, bem, às vezes tenho crise de tosse. É mesmo? Certa vez cheguei a ficar muda. Muda? Não consigo imaginar. Eu também não consegui até acontecer, comentou Caroline com sinceridade. Ora, estou certa de que sua garganta deve estar bastante dolorida. Você deve nos acompanhar até a casa do meu irmão. Uma xícara de chá será o ideal para que se recupere. Caroline tossiu de novo, dessa vez de verdade. Não, disse ela mais depressa do que teria desejado. Isso realmente não é necessário. Eu deveria impor a minha presença. Ah, mas isso não seria o caso. Afinal, preciso que nos guie até Suncrash Manor. Oferecer-lhe chá e um pouco de substância é o mínimo que posso fazer para retribuir sua gentileza. Isso realmente não é necessário, apressou-se a repetir Caroline. E é muito fácil indicar o caminho para Suncrash Manor. Tudo o que precisa fazer é seguir o... Tem um péssimo senso de direção, interrompeu a condessa. Na semana passada, me perdi em minha própria casa. Acho difícil acreditar nisso, Lady Forwyke. A condessa deu de ombros. É uma casa grande. Estou casada com um conde há 10 anos e ainda não pus os pés na ala oeste. Caroline apenas engoliu em seco e deu um sorrisinho fraco, pois não tinha ideia de como responder aquilo. Insisto que nos acompanhe, disse a condessa, passando o braço pelo de Caroline, e devo avisá-la que não adianta discutir. Sempre consigo o que quero. Nisso, Lady Forwyke não tenho a menor dificuldade de acreditar. A condessa deu uma risada gostosa. Senhorita Dente, acho que nós duas vamos nos dar muito bem. Caroline quase engasgou. Então pretende permanecer um tempo aqui, em Bournemouth? Ah, cerca de uma semana apenas. Pareceu tolice viajar até aqui apenas para voltar logo depois. Todo o caminho? Não são apenas 150 quilômetros? Caroline franziu o senho. Não fora isso que Blake dissera naquela manhã? 150, 300, 700 quilômetros. A condessa fez o aceno Ravenscroft. Se eu tiver que arrumar bagagens, que diferença isso faz? Eu com certeza não saberia dizer, retrucou Caroline com a sensação de estar sendo arrastada por um redemoinho. Sally, chamou a condessa virando-se para a camareira. A senhorita Dante vai me mostrar o caminho para a casa do meu irmão. Por que não fica aqui com Félix, tomando conta da nossa bagagem? Vamos mandar alguém encontrar vocês o mais rápido possível. Então a condessa deu um passo na direção de Suncrash Manor, quase arrastando Caroline com ela. Acredito que meu irmão ficará surpreso em me ver, exclamou ela, animada. Caroline se adiantou, sentindo as pernas bambas. Acredito que esteja certa. Blake não estava de bom humor. Obviamente perdera qualquer vestígio de bom senso de que já possuíra. Não havia outra explicação para o fato de ter carregado Caroline para o quarto dele e de quase tê-la violado. E se isso já não fosse ruim o bastante, agora sofria com desejo não satisfeito, graças ao mordomo enxerido. Mas o pior de tudo, era que Caroline sumira. Ele procurara na casa toda, de cima a baixo, de frente aos fundos, e ela não estava em lugar nenhum. Blake não achava que ela tinha fugido. Era sensata demais para isso. Devia estar caminhando pelo campo, tentando clarear a mente. O que teria sido perfeitamente compreensível e até recomendável se a imagem dela não estivesse em folhetos espalhados por todo o condado. Não era uma imagem nada fiel, para dizer a verdade. Blake ainda achava que o artista deveria tê-la desenhado sorrindo, mas ainda assim, se alguém encontrasse e a devolvesse para White,
Ele engoliu em seco. Não gostava da sensação de vazio que a ideia da partida de Caroline provocava. Maldita mulher. Ele não tinha tempo para uma complicação daquela na vida, e com certeza não tinha espaço no coração para outra mulher. Blake praguejou baixinho, empurrou um lado da cortina fina e examinou o jardim lateral. Caroline devia ter usado a escada de serviço, a única saída que tivera acesso do lavatório do quarto dele. Blake vasculhara a propriedade inteira, mas procurara várias vezes na lateral. Por alguma razão acreditava que ela voltaria pelo lugar onde saíra. Não sabia porquê, mas Caroline parecia o tipo de pessoa que faria isso. No entanto, não havia sinal dela. Por isso Blake praguejou de novo e deixou cair a cortina. Foi então que ouviu um barulho alto, estridente, até na porta da frente. Blake praguejou uma terceira vez, muito irritado por ter interpretado errado o comportamento dela. Ele foi até a porta em longas e rápidas passadas, o cérebro fervendo com todas as repreensões com que a receberia. Quando terminasse, Caroline nunca mais aprontaria aquele tipo de façanha. Blake segurou a maçaneta e abriu a porta com força. A voz de um rugido furioso quando disse: "Onde diabo você?" Então se deteve e voltou a fechar a boca. Penélope?